Entre você e eu. Amém. Pode sentar, por favor. Cadê a Andressa? Pode vir, Andressa. A Andressa vai contar a história dela agora. Eu queria que você sentasse aí, por favor, e acompanhasse. Tudo bem? Preste atenção. Eu queria que você contasse o que fez hoje você estar aqui nessas condições, e uma vez que um tempo atrás você jamais, acredito eu, passou pela sua cabeça estar em tal situação. Conta a sua história. Bom, bispo, primeiro bom dia a todos. A minha vida antes era uma desgraça. Primeiro que eu não tinha amor próprio, nem comigo mesmo, e muito menos com outras pessoas. Hoje estar aqui realmente é graças ao meu Senhor Jesus. A minha vida era uma desgraça, eu era uma pessoa que eu estava cansada da vida. Eu me sentia cansada. Eu tinha muita raiva, muito ódio, muita mágoa. Eu vim de uma família muito destruída. A minha mãe, ela me deu quando criança. Meu pai me rejeitou, disse que eu não era filha dele. A minha mãe me deu para uma senhora de criação. E o marido dela me abusou quando criança. As minhas memórias são dos 6 aos 8 anos. Foi muito difícil para mim. Até lembrar disso ainda me machuca um pouco. Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Eu lembro que ele era um vovozinho muito bonzinho, que aos olhos das outras pessoas nunca ninguém imaginava que ele seria capaz dessa maldade. Lembro que ele tinha uma barriga muito grande, ele falava: o vovô está grávido, o pezinho do nenê está nascendo. Dê um beijinho no pezinho do nenê. Essas memórias durante anos machucaram muito a minha mente. Essa rejeição do meu pai, o abuso quando criança, a educação truculenta também da minha mãe, porque aos 8 anos, quando a minha mãe de criação viu os abusos, ela me devolveu para minha mãe. A minha mãe era muito nova. Minha mãe me ganhou com 14 anos de idade. E ela me batia muito. Só que apanhar não resolvia, só piorava. Tudo isso fez com que eu me tornasse uma adolescente muito rebelde. Eu me achava muito feia, me achava muito magrinha, as pernas finas, o pé grande, o nariz grande. E eu sofria muito por dentro. Eu não tinha uma amiga em casa, minha mãe não sabia ser uma amiga. E aos 11 anos eu comecei a fumar, aos 13 anos eu conheci a maconha. E aos 15 anos eu fiz coisas também que eu me envergonho muito nesse período, que eu acabei escrevendo no livro, mas eu teria até vergonha de falar para vocês. E aos 15 anos eu acabei casando para sair de casa. Então eu achei que eu teria a minha família que eu sempre sonhei. Só que o meu casamento durou 6 anos. Primeiro porque hoje eu vejo que eu sou responsável pelo fim do meu casamento, porque eu não soube cuidar do meu marido. Eu era muito chata, muito ciumenta. O meu filho nasceu e eu colocava o meu filho à frente do meu relacionamento. Comecei a colocar o trabalho à frente do meu casamento. Tudo que ele fazia eu brigava, até que o nosso casamento chegou ao fim. O meu mundo desabou, porque tudo que eu não queria para o meu filho é que ele fosse filha de mãe solteira, como eu fui, e eu sei o quanto eu sofri. E eu me vi endividada, com um filho para criar, e pensei: o que é pior? Eu me prostituir ou eu ver o meu filho passando fome e perder a guarda dele? Quando eu tinha 21 anos, eu era coordenadora de RH e eu ganhava R$1.000 por mês.
Quando eu me vi endividada, com filho para criar e sem condições financeiras de dar o básico, um leite para ele, uma menina no RH me disse: olha, tem uma prima minha que dançou e ganhou R$500. Dançou? Dançou em uma casa noturna, um bordel. Eu disse: vou lá dançar, porque eu não vou precisar fazer nada de errado. Só que chegando lá, eu conheci o dinheiro e eu entrei para a prostituição. Eu trabalhei durante 4 anos em um bordel. Eu jamais assumiria isso se eu realmente não tivesse tido um encontro com Deus. Quem assistiu o reality show A Fazenda sabe que quando as pessoas me acusavam, aquela participação vergonhosa, que eu peço perdão a todos, para o Brasil inteiro, quanto vergonhosa eu fui, eu neguei. Algumas dos participantes me acusavam de ser stripper, de ter sido garota de programa, e eu negava. Porque falar do passado não é fácil, é só para glorificar mesmo o nome de Deus. São feridas que a vida inteira eu tentei encobrir. E eu fiquei 4 anos na prostituição. Eu entrei por uma necessidade financeira. Depois eu não conseguia sair dela. É como uma areia movediça, que você vai afundando, 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 e não tem ninguém, a não ser Deus, que possa te salvar. Eu tinha uma angústia muito grande no meu coração, um nó, uma ansiedade. E eu descobri o dinheiro. O fato de ter vindo de família muito pobre fez com que eu achasse que quando eu ficasse rica eu ia ser feliz. E dentro da prostituição eu comecei ganhando R$400, o que era metade do meu salário. E aquele dinheiro começou a vir de uma maneira, e eu comecei a comprar coisas que eu nunca tinha na vida. E aí eu fiquei louca por sapatos. E quando eu conheci a cirurgia plástica, eu disse: agora eu vou ser bonita, agora as pessoas vão me amar, agora eu vou me amar. Só que se tornou um vício. Eu passei por 14 cirurgias plásticas. Foi uma cirurgia plástica a cada 3 meses. Em 4 anos. Até que eu quase cheguei à morte. Que isso eu vou contar mais pra frente. Eu fiquei viciada em sapatos. E eu queria cortar o dedo dos pés para calçar menos. Porque eu calço 39 e os sapatos mais bonitos eram 36, 37. Só que o meu cirurgião plástico não deixou. E eu iria achar outro cirurgião que fizesse se eu quase não tivesse morrido por causa do hidrogel. Na prostituição do bordel, eu via que tinha muitas famosas que iam lá fazer show de striptease. E eu descobri a prostituição de luxo, que quanto mais famosa você ficasse, maior era o seu cachê. Dentro do bordel eu ganhei de 400 até 3 mil reais. E o dinheiro, o meu corpo, eram os meus deuses. Eu tinha o corpo perfeito. Eu me tornei uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito má. Eu fiz coisas com que eu me envergonho muito, 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 muito. E quando eu cheguei na prostituição de luxo, que foi com a fama que eu comecei, e no livro eu conto como é que foi esse processo, o meu cachê ele subiu, né? Quando capa de revista, de 7 mil a 15 mil reais por 2 horas de programa. Só que não foi 1000 maravilhas. No início eu até escolhia os clientes, depois eu era escolhida. Quanto mais coisas nojentas eu fizesse, mais eu ganhava. E ali eu me submetia a coisas horríveis. Teve algumas situações onde eu cheguei a ser assaltada por um cliente. Foi eu e uma menina para uma festinha. Saímos do bordel para um motel e nós fomos assaltadas e violentadas pelo cliente. Eram 2. Depois teve outras situações onde eu tive muitos livramentos, principalmente de doença, porque eu me deparava muitas vezes com situações com clientes que tinham HPV, doenças sexualmente transmissíveis. Tinha um médico também dentro do bordel, que eu até relato no livro, que ele oferecia mais dinheiro para dormir com as meninas, e ele tinha HIV. E muitas meninas aceitavam.
Depois de tudo isso, eu descobri que o sadomasoquismo, você aprender a bater e a apanhar na prostituição, você ganha muito mais. E eu comecei a entrar para esse ramo de masoquismo e sadomasoquismo. E eu dizia assim, eu não estou machucando a ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou fazendo mal só a mim. Mal eu sabia que uma hora isso viria pedir as contas. Quando então eu já tinha tudo que eu sempre sonhei, o dinheiro, a fama, eu me envolvi com jogadores de futebol, religiosos, famosos, atores, empresários. Vim várias vezes a Manaus para me prostituir, onde empresários pagavam 10, 12 mil reais por algumas horas. Muitos casados. No meu livro eu não relato o nome de ninguém, até porque o meu livro não é para prejudicar ninguém. Meu livro é para ajudar, porque esses homens também precisam de ajudas. Essas esposas têm que cuidar mais dos maridos também, sabe? Só Deus para proteger e para livrar. E eu não tinha esse entendimento, porque eu tinha tudo, mas o principal eu não tinha, que era Deus. Porque quando eu cheguei no auge da minha vida, com o carro importado, a cobertura no Rio de Janeiro que eu sempre sonhei, de frente para o mar, 60 mil reais na conta, minha família comigo. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Relógio caríssimos, bolsas, sapatos, mas eu estava com uma depressão profunda. Primeiro que eu não achava que Deus existia. Apesar da minha família ser há mais de 20 anos da Igreja Universal, a minha avó morreu tentando me converter. E foi muito importante, porque foi a sementinha que ela plantou. Foi a fé da minha avó e da minha mãe que me salvaram. Por elas não desistirem de mim, é que hoje eu estou aqui. A minha mãe, ela foi uma guerreira. Por mais que eu estivesse perdida, usando muitas drogas, prostituída, enfim, eu era ruim, eu era um ser humano ruim, eu me tornei um ser humano ruim. Mesmo vindo de berço evangélico, mesmo conhecendo mais ou menos a palavra, porque vinha falar de Jesus, eu dizia, lá vem esses crentes chatos. Mesmo isso, eu não queria. E aos 15 anos, quando eu casei, o meu marido ele era espírita e ele manifestava dentro de casa. Quando eu ia à igreja com a minha avó, a minha tia sempre manifestava entidades, e essas entidades falavam que vieram destruir a nossa família, principalmente a nossa vida sentimental. E os pastores, expulsavam os espíritos, mas eu não queria saber disso. Eu dizia, eu já tenho tanto problema, não quero saber de espírito, não quero saber disso. Só que aos 21 anos eu não deixei o meu ex-marido trabalhar a mediunidade. Quando eu me separei aos 21 anos, eu entrei para o bordel. A religião chegou até mim quando eu desmaiei dentro do bordel e um rapaz me disse, olha, isso aí é inveja. E aí eu desmaiei nas escadarias e aí ele disse, vamos comigo numa senhora que você vai tomar um banho de sal grosso. E eu fui. Chegando lá eu tomei um banho de sal grosso, paguei 30 reais. E aí um banho de rosas, banho de mel. Nos outros dias também teve banhos de champanhe. E ela colocou cartas para mim, viu o meu futuro. E eu saí de lá bem aliviada. E disse, nossa, que legal. Aí ela falou, olha, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho a minha pombagira cigana, que ela me protege e ela sempre me abençoou muito na minha vida financeira. Eu tive muitos homens e você vai ter também. E ela me ofereceu desde que eu fizesse um pacto com essa pombagira cigana. E ali eu fiz, eu entreguei um anel de família, dei para ela, ela sacrificou animais para que fizesse essa troca de vidas, e onde eu estaria segura. E eu paguei muito dinheiro, eu paguei em trabalhos de 1.000, 3.000, 5.000, um apartamento eu paguei na religião. E eu era extremamente preconceituosa com o dízimo. Eu já não vinha na igreja justamente por isso, porque eu via que a minha avó era muito pobre e ela sempre foi muito fiel ao dízimo. E eu dizia, poxa, a gente já é pobre, já está passando necessidade, a minha avó está dando dinheiro para esses bandos de ladrão. Era o que eu falava. E hoje eu sou aqui, fiel dizimista da casa de Deus.
Mas naquele momento eu dizia: Deus não existe. Se Deus existisse, eu não teria sofrido tanto, a minha vida não teria sido uma desgraça como foi, eu não teria sido abusada quando criança, a minha mãe não seria tão brava quanto ela é, eu não teria acontecido tudo isso que aconteceu na minha vida, porque ia dar certo uma coisa, dava errado, ia dar certo, dava errado. E todo o dinheiro que eu ganhei na prostituição era maldito, porque ele não parava na minha mão. Assim como eu ganhei muito dinheiro, eu tive que gastar todo ele com a minha saúde, tentando sobreviver. Um dinheiro maldito, e eu não conseguia sair dali. E aí, eu tive 3 overdoses na minha vida, porque eu comecei a me envolver com as drogas. Eu tentava preencher um vazio que tinha dentro de mim. Eu tentava preencher com as coisas, comprando um sapato. Daqui um pouco, eu sentia aquele prazer, só que dali a pouco, eu já estava vazia de novo. E ali foi uma coisa, e foi outra, e amizades, e festas. A coisa que eu mais me arrependo de não ter criado meu filho direito. Os últimos 6 anos da minha vida, eu coloquei o dinheiro e tudo do mundo à frente da minha família e do meu filho. Sabe como Deus, Ele é maravilhoso? Que Ele me deu essa segunda chance. Porque muitas e muitas vezes eu troquei noites de estar com meu filho para estar na balada, para estar bebendo, para ter overdose. Eu estava em depressão, eu chegava a tomar vários comprimidos de calmante. A minha rotina era, eu não conseguia dormir porque eu tinha insônia, eu ia para a balada, eu cheirava cocaína, usava outras drogas também, bebia, já estava me relacionando com bandidos. O medo começou a me fazer sentir prazer do perigo. Um dos motivos também o qual eu me relacionei com os bandidos era porque os empresários não iriam aceitar uma garota de programa. Então eu pensava, né, se eu estou fazendo errado, ele também está, então está tudo certo. Sem contar que eu destruí muitos lares. A maioria dos homens que entraram na minha vida eram todos homens casados. Na religião, eu destruí muitos lares também. Eu mandei sacrificar muitos animais para destruir casamento. Eu fiz até trabalho para matar uma das meninas dentro do bordel onde eu trabalhava. Simplesmente pelo fato da pessoa existir, eu não gostar dela já era o suficiente para que eu fizesse o mal. Quando chegou esse fundo do poço de depressão, que eu tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, eu tinha fama, eu tinha tudo que eu sempre quis, e eu estava naquela depressão, eu não queria vir à igreja. A minha mãe lá orando, e eu não, igreja não, é universal, então é a última, nem pensar. Até que eu cheguei no hospital com a pressão 7/3, com uma infecção generalizada. E eu que tanto falava que Deus não existia, eu dizia que a Bíblia quem escreveu foi os homens, que eu não acredito. Deus, Ele foi tão maravilhoso, misericordioso, que eu acho que até quem é ateu na hora do desespero pede ajuda de Deus. E meu rim parou, meu pulmão parou, eu fiquei respirando por tubos. E os médicos me desenganaram. Eles disseram para minha mãe que eu iria morrer. E eu sabia que ali era a morte. As dores eram muito grandes. E eu entrei em coma. Aquele dia, 29 de novembro do ano passado, eu morri. Eu morri totalmente, em todos os sentidos. Eu vi a minha alma saindo do corpo. Eu fui para o julgamento, era um lugar muito claro, muito plano. Tinha muita paz e eu estava nua. Eu não tinha roupas, eu não tinha joias, eu não tinha nada. Tudo que eu trabalhei uma vida inteira, eu não tinha nada ali comigo. E estava a minha alma nua. E eu sabia que eu estava esperando para ser julgada. E naquele momento passou um filme na minha cabeça de todo ser humano, de tudo de errado que eu fiz. Eu disse, agora eu fiz tudo errado. Eu não merecia ir para um lugar bom. Eu sabia que a minha alma estava condenada ao inferno. Eu sabia.
E aí eu senti Deus se aproximando, era uma força muito grande, maravilhosa, que não sei explicar, de tanto tamanho poder. E eu senti vergonha e eu baixei minha cabeça, eu não olhei. Eu senti muita vergonha, eu disse: meu Deus, me perdoa, meu Pai. Eu acredito que o Senhor existe. Eu disse: deixa eu cuidar do meu filho. E eu voltei para o meu corpo, a minha alma voltou. E na mesma noite que isso aconteceu, a minha mãe estava lá orando por mim, né? Sempre do lado, os pastores estavam lá com... Dizer que eu tinha muitos amigos, e na hora que eu mais precisei, nenhum dos meus amigos estavam. Quem estava lá era minha mãe e os pastores da igreja, orando pela minha alma. Enquanto os médicos diziam que eu já teria morrido, a minha mãe estava lá. Não, o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, é o Deus que ressuscita, sabe? E foi a fé da minha mãe que me salvou. Foi a fé da minha mãe, porque eu não tinha comunhão com Deus para isso. Foi a misericórdia, porque ela disse: meu Deus, quando a minha filha nasceu, eu te apresentei ela no altar, ela é tua. E na noite que isso aconteceu, a alma da morte veio me buscar. Ela encheu de espíritos escuros no meu quarto, uma cor meio cinza, e tinha um bem preto, bem grande, muito gelado, muito grito. Era muito mal, era horrível, que eu não consigo... Eu fico hoje até nervosa de lembrar de como era terrível. E eles entraram e eu comecei a entrar em desespero, porque eu sabia que eles vieram buscar minha alma. E ele se aproximou e ele puxou assim, eu senti a minha alma descolar do meu corpo, e eu gritei para minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, não deixa a morte me levar, mãe, não deixa a morte me levar. E a minha mãe ali orando. Então, mais uma vez, a fé da minha mãe que me salvou. Só que aí, graças a Deus, eles foram embora, e foi uma luta. Foram 3 dias em coma, 28 dias de UTI. Eu tinha 3 buracos nessa perna, 4 nessa, onde eu via o osso. Para uma pessoa extremamente vaidosa, como eu era, olhar para aqueles buracos e aguentar, era só porque eu tinha certeza que Deus existia. Porque, por mais que eu já fosse apresentadora de TV na época, a minha renda mesmo era da prostituição. Porque comecei na prostituição de bordel, depois foi para prostituição de luxo, né, com agenciadores que pegam um valor para eles e dão para a menina. E depois foi namoros pagos, onde os empresários bancavam para que eu fosse fixa. E ali eu tinha namoros, né, namorados fixos, que eu era de um único cliente, onde ele bancava as minhas contas, que era quase 30 mil reais por mês. Só que naquele momento, eu estava sofrendo muito, eu queria viver, eu queria voltar a andar. Eu precisei chegar no fundo do poço para dar valor a tomar uma água. A coisa simples da vida que hoje em dia a gente não dá valor. Só que daí eu precisei sofrer mais e mais e mais. Eu precisei estar numa cadeira de rodas. Eu precisei ter secreção escorrendo pelas minhas pernas. Os médicos dizer que não tinha jeito, para que eu fosse buscar a palavra de Deus. Porque eu ainda tinha muita angústia no meu coração. Eu tive síndrome do pânico. E eu não queria vir para a igreja. Só que quando eu ganhei alta foi um milagre. Porque eu estava com 20 dias mais ou menos de UTI. E os médicos disseram: Andressa, os buracos que você tem na sua perna vai cicatrizar lá por fevereiro, março, porque é muito profundo. Então você vai ter que ficar no hospital. Imagina eu, uma pessoa extremamente ativa, me ver em cima de uma cama, com buracos gigantes. O pior dia foi o dia que, sem querer, eu coloquei a mão dentro de um dos buracos. Era aquela coisa nojenta. Eu sofri tanto, emagreci 6 quilos, eu precisei de transfusão de sangue. Só Deus, eu e a minha mãe sabem o quanto a gente sofreu. Só que foi uma única palavra que tocou no meu coração. Quando eu estava em cima daquela cama, sem conseguir ir no banheiro, porque às vezes eu tinha que arrastar as pernas, eu não conseguia mais. Minha perna estava apodrecendo, tinha um cheiro de podre. E aí uma obreira
chegou até mim e disse: você já ouviu falar de Jesus? Eu disse: olha, nos filmes eu já vi. E eu lembro da minha avó tentar falar várias vezes. Aí ela disse: conhece a palavra de Jesus? Lê Mateus, Marcos. Entrega a tua vida no altar. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. E eu pensava: coisas maravilhosas? Mas é a última saída, eu não tenho o que fazer, só Deus. Não foi no amor, foi na dor. E ali houve a minha decisão. Durante 27 anos, eu fiz muitas escolhas erradas. E uma única escolha certa que mudou toda a minha vida. Quando eu me batizei, eu não sabia ainda o que era o batismo. Mas eu disse: eu vou entregar minha vida no altar. E não foi fácil, não foi de uma hora para outra a transformação. Ela aconteceu aos poucos. Quanto mais eu me entregava a Deus, mais eu estava sendo liberta de tudo aquilo que me fazia mal. Eu busquei o Espírito Santo com toda a força, entendimento e tudo o que você possa de imaginar, de toda a vontade que eu tinha de entrega, porque eu sabia que Deus tinha algo melhor para me oferecer. E a minha vida, ela foi transformada. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa. A minha vida, ela transformou totalmente. Sabe, a minha família, o meu filho, hoje eu aprendi a ser mãe. Hoje eu converso, eu tenho ele, eu dou cheirinho. Esse ano eu participei no primeiro ano do colégio dele, do Dia das Mães. Em 10 anos, ele está com 10 anos. Eu me livrei dos vícios, eu me livrei da prostituição, eu me livrei da mágoa, do ódio. Sabe, eu entendi que na verdade não importa o que o mundo pode vir contra, porque muitas pessoas dizem assim: eu não acredito. Eu acho que ela está sendo paga para estar ali, eu acho que isso aí é mídia, eu acho que isso aí ela está querendo aparecer. Meu amigo, não queira ver Deus, porque pode não ter uma segunda chance. Deus, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso. E Ele está disponível para qualquer pessoa que deseja buscá-lo de todo o coração. Eu precisei me esvaziar, me humilhar, porque nós não somos nada. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. E o que realmente importa é a salvação da nossa alma. Porque a nossa alma é o mais importante. O que vai definir as tuas atitudes hoje é o que vai definir para onde vai a sua alma. Então, cuide da sua alma.